Fala, torcedor vascaíno. Joaquim Lavega, promessa uruguaia que jogava no River Plate do Uruguai, jogador tão especulado na janela de transferências do Vasco. O pessoal cravava que ele viria para o Rio de Janeiro já na próxima semana, assinar contrato por 3 anos com o Vasco da Gama. Bom, vamos lá. No dia de ontem, o torcedor vascaíno ficou frustrado, porque do nada, por surpresa, a gente viu a notícia de que o Joaquim Lavega foi anunciado pelo Fluminense do nada. Não tinha especulação, não tinha notícia de nada e etc. É um jogador que estava praticamente acertado com o Vasco da Gama, segundo os jornalistas. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essa informação nesse vídeo aqui, tá? Sobre essa situação do Joaquim Lavega, mas ele assinou contrato com o Fluminense, o time de Laranjeiras. Enfim, né? Vamos lá, o Benfica demonstrou interesse, tá, na contratação do atacante Cleiton Silva, que está emprestado do Vasco para o Rio Ave. Então é importante a gente saber sobre isso aí, porque talvez o Vasco consiga recuperar o dinheiro que a gente investiu no atacante Cleiton Silva. E o Libertad do Paraguai está interessado na contratação do zagueiro Manuel Capasso, que também é do Vasco e estava emprestado ao Olímpia. Tinha informações de que o Olímpia queria renovar com ele, mas até então não aconteceu nada. E o Libertad do Paraguai está interessado no zagueiro. Mas primeiramente, se você não me conhece, está chegando agora no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e informações sobre o Vasco da Gama. Então eu pedi para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Tamo junto? Eu acho que é mais ou menos isso, né? E lembrando, hoje 2 horas da tarde vai ter live no nosso canal. Vamos lá, vamos pro problema que aconteceu no dia de ontem. Vamos lá. Olha aí, do nada o Vasco ontem soltou essa nota oficial. Vasco não, Fluminense soltou essa nota oficial. A gente tava no quesito de que o Joaquim Lavega tava praticamente acertado com o Vasco, que viria para o Vasco, tá praticamente certo, segundo os jornalistas, tá? Porque o Vasco não soltou nota oficial nenhuma, não falou nada e etc. Não falou nada, o Vasco não falou nada. Até porque nenhum clube fala quando tá negociando com o jogador, né? Então a gente não sabe, a gente vai e acredita em jornalistas. E segundo os jornalistas, o Joaquim Lavega viria para o Rio de Janeiro já na próxima semana para assinar contrato com o Vasco. Vamos lá. O River Plate, eu do nada tirei River Plate do Uruguai, né? Mas não é. Era o time, é o ex-time do Joaquim Lavega. Às 5 horas da tarde, no dia de ontem, o Fluminense soltou uma nota oficial que surpreendeu o torcedor vascaíno e o torcedor que torce pro Fluminense. Ele postou essa nota, ó. O Fluminense e o River Plate do Uruguai comunicam a transferência do atacante Joaquim Lavega, tá? Que já realizou exames médicos e esteve na segunda-feira, no dia de ontem, no CT Carlos Castilho, para assinatura de contrato de 5 anos. O Fluminense adquiriu os direitos do atleta, que tem 19 anos. É canhoto e tem passagem pela seleção principal e da base do Uruguai. Como a gente já sabia, né? E aí tem a foto do Joaquim Lavega já com a camisa do Fluminense. Então, cara, pra você ver como que é maluco o mundo do futebol. Bom, vamos lá, tinha notícia de jornalistas do Vasco, uruguaios mesmo, falando sobre a informação de que o Joaquim Lavega estava muito perto do Vasco e que viria na próxima semana para o Rio de Janeiro. O cara já estava no Rio de Janeiro, já estava assinando um contrato com o Fluminense, já estava tirando fotos, já estava fazendo exames médicos para assinar com o Fluminense. Para você ver como a gente fica meio que perdido nessa janela de transferência, é uma loucura. Um jogador que estava praticamente fechado, o pessoal falava que estava praticamente fechado com o Vasco já. Bom, foi anunciado aí no Fluminense. Então, querendo ou não, a gente tomou um chapéu. Pensando nessa hipótese, a gente tomou um chapéu. Isso aí é fato. O Vasco estava praticamente fechado com ele, provavelmente, né? Segundo as informações de jornalistas, tanto uruguaio, tanto brasileiro. E aí o Fluminense, do nada, anuncia o jogador que surpreendeu tanto o torcedor vascaíno, tanto o torcedor tricolor lá que torce pro Fluminense. Porque ninguém imaginava essa contratação. Loucura, né? Mas aí o Mário Coelho Vasco postou uma informação aqui, ó, que é informação. O Vasco não chegou a realizar nenhuma proposta oficial para ter o atacante Joaquim Lavega, que acabou de assinar contrato por 5 temporadas com o Fluminense. Há algumas semanas, o Vasco fez um contato inicial pelo atacante, conversou com seus representantes, mas a chegada do técnico Fábio Carille freou a possível negociação. Segundo a informação do Mário Coelho, tá? Assim na nossa zaga, o técnico entende que é preciso um jogador mais experiente para o ataque. Segundo a informação do Mário Coelho, é que talvez aí o Carille deve ter barrado a contratação do Joaquim Lavega. Segundo a informação aí do Mário Coelho, tá? E aí queria um atacante ele mais experiente, né? Pensando bem. Cara, eu não sei se é verdade, se é mentira, enfim, a informação tá aí na tela pra vocês darem uma olhada e vocês podem comentar aí que é importante. E aí, gente, vocês ficaram frustrados, mas pelo o chapéu que o Fluminense deu no Vasco contratar, né, o Joaquim Lavega, o chapéu de um rival,
ou pela contratação de Joaquim Lavega, que não vai vir mais pro Vasco. Eu, particularmente, cara, Joaquim Lavega parece um excelente jogador, uma promessa uruguaia realmente, que se viria pro Vasco eu iria apoiar, obviamente, né? Mas, como ele prefere jogar no Fluminense, cara, o meu problema é que eu fiquei muito irritado ontem, né? A gente acabou até brincando na live do Mumu e tal, porque, cara, não tem por que a gente ficar chorando também, né? Foi porque, cara, é mais por causa de um chapéu de um rival. Se fosse um Palmeiras contratando o Joaquim Lavega, cara, pô, a gente ia ficar meio que, pô, caraca, era pra vir pro Vasco, não sei o que, beleza. Mas como era o Fluminense aqui do Rio de Janeiro, aí é um rival nosso e tal, já tem um negócio ali com o Cano, né, com o Lele, que deu chapéu na gente, etc. Enfim, informação tá aí na tela pra vocês saberem aí, tá bom, gente? Então é essa, informação, Joaquim Lavega não é mais jogador do Vasco, a gente não vai nem mais falar sobre o jogador aqui. Espero que jogue muito mal lá no Fluminense, espero que a maldição da colina entre em ação sobre o Joaquim Lavega aí, que ele não jogue nada no Fluminense, né? Então é isso. A outra informação aqui agora é sobre o Cleiton Silva, tá? Que é um jogador que veio pro Vasco, né? Que tava lá em Portugal e veio pro Vasco. O Vasco contratou ele, comprou, na verdade, o Cleiton Silva. Ele fez alguns jogos, teve algumas oportunidades, mas não conseguiu jogar bem, né? Querendo ou não conseguiu abraçar as oportunidades que ele teve. E aí, foi emprestado novamente pro Rio Ave. Agora, cara, o Cleiton Silva é um jogador que só joga no Campeonato Português, pelo que parece, né? É um jogador que se destaca muito lá. Pra você ter noção, vamos lá, olha aqui. O Benfica demonstrou interesse na contratação do atacante Cleiton Silva, tá? Há também sondagens de outras equipes europeias pelo jogador de 25 anos. O Cleiton Silva é um jogador bem jovem, querendo ou não. O atleta pertence ao Vasco da Gama e está emprestado ao Rio Ave, onde é o terceiro artilheiro da Liga Nacional. Aqui no Vasco, o cara não foi capaz de fazer um gol. Aí lá em Portugal, ele é o terceiro artilheiro da Liga Nacional, jogando num time pequeno, querendo ou não, que é o Rio Ave. Inclusive é o time do grego Evandro Marinakis, né, pra quem não sabe. Complicado, né? Eu não sei se o problema é o Vasco ou o problema é o jogador que não consegue se adaptar no futebol brasileiro, porque o Vasco tem essa mania, né? O jogador sai daqui do Vasco, o cara vai lá e vira um Batman, né? Um Superman, joga muita bola do nada. É algo que é muito maluco, né? Pô, não tem nem explicação um negócio desse. E aí, se for pegar um Transfermarkt do Cleiton Silva aqui, é um jogador de 25 anos, né? 1,84 metros de altura. Ele tem contrato aqui com o Vasco da Gama, tá? Até o ano de 2028. Então, dia 31 de 2028. Cara, tem muito contrato ainda aí pro Cleiton Silva, né? Vai fazer 3 anos de contrato ainda, que vai faltar, né? Porque a gente vai pra 2025 ano que vem. Ano que vem não, amanhã, né? No caso, hoje pra amanhã, enfim. E aí se torna 3 anos, né? Mas, cara, muito tempo de contrato que ele tem com o Vasco. O Vasco comprou o jogador e tá emprestado ao Rio Ave até o dia 30 de 6 de 2025. Então, até o meio da temporada agora de 2025. Ele tá emprestado ao Rio Ave. Então, é importante a gente saber sobre isso. E aí tá aí, o Benfica tá interessado no jogador. Espero que o Benfica compre ele pro Vasco tentar, pelo menos, recuperar um pouco do dinheiro que pagou, né? Que comprou o Cleiton Silva aí. Enfim, é um jogador que não conseguiu se adaptar no futebol brasileiro. É um jogador que era artilheiro já no antigo time dele, né? Inclusive, ele jogava aqui, pra gente ter uma noção aqui, ó. Ele jogava lá no Casa Pia, ele foi artilheiro na temporada lá. Só que no Vasco, infelizmente, olha aqui, ele fez 6 jogos, 0 gols, 0 assistências. Na Copa do Brasil não jogou nenhum jogo, ele foi reserva na maioria dos jogos. 2 jogos no Campeonato Carioca, nenhum gol também. Teve suas oportunidades, querendo ou não. Quando o Verratti estava machucado, quando o Verratti não estava jogando, etc. Teve algumas oportunidades, ele que chegou para ser a sombra do Verratti, não conseguiu se tornar essa sombra do Verratti, né? Que tanto a gente quer pro ano que vem também, né? Que é importante, querendo ou não, a gente ter um segundo atacante. Então é essa informação sobre o Cleiton Silva, tá? O Benfica tá interessado no jogador, essa informação foi dada aí pelo Glongari, tá? Um jornalista aí que eu não faço ideia, acho que talvez seja português, etc, não sei. Enfim, informação importante pra gente saber sobre essa situação do atacante Cleiton Silva, né? A outra informação aqui agora é que o Libertad tá interessado no Manuel Capasso. É um zagueiro do Vasco também, que tá emprestado para o... tava emprestado pro Olímpia, né? Fez, inclusive, uma excelente campanha lá no Olímpia. Tava vamos falar, seleção do campeonato lá paraguaio. Querendo ou não, a gente sabe que o campeonato paraguaio é muito fraco. Mas ele foi lá, tava na seleção lá do Paraguai, né? Então é importante, né? No time lá do campeonato paraguaio. É um jogador que se destacou lá, mas, cara, no futebol brasileiro não acho que o Manuel Capasso vai desempenhar um bom futebol, não. Sendo bem sincero com vocês.
tá? É um jogador que tá emprestado do Vasco, que é do Vasco, né? O Vasco até daria mais oportunidade pra ele, provavelmente nesse Campeonato Carioca. Mas se realmente fechar essa contratação aí do Libertad com o Manuel Capasso, é pegar a contratação dele, né? O Libertad pagar algum dinheiro ali, querendo ou não, de empréstimo, ou até mesmo comprar o Manuel Capasso. Creio eu que se o Libertad oferecer uns 5 milhões, 4 milhões, o Vasco libera o Manuel Capasso, tá? Então tá aqui, ó. Libertad estaria interessado na contratação de Capasso. A informação foi dada aí pelo Passion Studio PY, né? Que cobre lá o Paraguai. Manuel Capasso no Libertad, segundo as informações do Coquebita, na verdade, no programa Passion Studio, lá do Paraguai, do dia 9 de dezembro, o clube Libertad teria interesse em adquirir os serviços do zagueiro argentino Manuel Capasso. A instituição Gumarela deverá apresentar uma oferta formal nos próximos dias, segundo a informação desse jornalista. Então é importante a gente saber sobre essa informação, né, de um jogador aí, querendo ou não, a gente acabou de contratar 2 zagueiros, não assinou contrato ainda, né, mas pra mim não contrataria esses ambos zagueiros que a gente contratou, né, que é o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas. Eu particularmente não contrataria, mas se o Vasco contratou, a gente tem que apoiar, querendo ou não, né. Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, dá moral pra gente, que é importante, ajuda pra caramba no nosso canal. Infelizmente, tomamos esse chapéu aí do Fluminense. Eu fico meio que pé da vida mais pela situação de que a gente tomou um chapéu, querendo ou não, de um rival, né? Não pelo jogador uma promessa, querendo ou não. Se viesse pro Vasco, a gente ia comemorar e tal, do Vasco contratar o Joaquim Lavega, mas não veio. Então, cara, é isso, né? Vamos torcer agora aí pra ele se dar mal lá no Fluminense, jogar nada, né? Jogar muita pouca bola. Então é isso. Beijão, gente. Abração a todos. Feliz ano novo a todo mundo também. Conto com a sua presença às 2 horas da tarde na nossa live aqui no nosso canal. Abração, gente. Beijão. Tamo junto. Amo vocês. Tamo junto.